Bom dia, graças e paz do nosso Senhor Jesus. Peço aos irmãos que abram comigo suas Bíblias no livro de Colossenses, conforme nós temos estudado aqui essa carta de Paulo, aos irmãos ali encontrados em Colossenses, também serve e é muito atual para os nossos dias de hoje. E hoje nós vamos continuar da sequência na exposição desse texto, então nós vamos aí no capítulo 3, dos versos 12 ao 14. Estava pretendendo ir até o verso 17 hoje, mas há muita informação aqui nesse texto, então nós vamos ficar apenas nesses 3 versos, do 12, 13 e 14. Então, os irmãos que quiserem acompanhar nas suas Bíblias ou aqui na projeção que estará passando, acompanhem com muita fé e atenção a leitura da Palavra de Deus. Diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Feche seus olhos, irmãos, vamos a Deus mais uma vez em oração. Pai amado, Deus querido, santo e eterno, é diante da Tua palavra que estamos aqui, Senhor, mais uma vez, pedindo que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos ajude, ó Deus, a compreensão da Tua santa palavra, nos ajude, ó Deus, a entendermos todo o propósito pelo qual o Senhor nos deixou ela aqui, que é um viver santo, um viver que glorifica o Teu nome, um viver, ó Deus, que faz com que a Tua igreja caminhe junta, unida em santidade. Nos ajude, ó Deus, nessa tarefa. Ajude-nos, Senhor, aqui nesta manhã a ouvir a Tua palavra e praticá-la, Senhor. Que não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra. Que ela possa entrar pelos nossos ouvidos e, ó Deus, e fazer morada no nosso coração. Abençoe, Deus, a minha vida aqui nesta manhã. Me ajude, ó Deus, que cada palavra que sair da minha boca seja fiel à Tua palavra. Que nada, Deus, venha de mim, mas tudo venha do Senhor. E que esta palavra, Deus, possa encontrar corações férteis nesta manhã e que possa fazer morada e que os meus irmãos possam entender e ouvir a Tua palavra e saírem daqui de formas diferentes. Que ele possa sair daqui, ó Deus, confrontados, sim, pela Tua palavra, que sempre nos confronta, mas também confortados por ela. Nos dê coragem, encorajados por ela, a vivermos uma vida que glorifica o Teu santo nome. Esta é a minha oração nesta manhã, agradecido, Deus, pelas Tuas misericórdias que já se fazem presentes nesta manhã. Agradecidos pelo Teu cuidado, pelo livramento que o Senhor tem dado, Deus. Mesmo em meio a tantas tragédias no mundo, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor. E nós sabemos que mesmo se a tragédia, mesmo se o mal chegar até nós, está no controle do Senhor. E em tudo nós damos graças ao Teu nome. Esta é a oração que fazemos nesta manhã. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, irmãos? Na semana passada, irmãos, nós iniciamos aí o capítulo 3 dessa carta de Paulo aos Colossenses, e onde agora, a partir do capítulo 3... ok, desculpa. Então tá. Semana passada nós iniciamos o capítulo 3, e a partir do capítulo 3, Paulo ele começa a dar orientações, ele começa a instruir como os cristãos deveriam viver, como ele deve ser o viver de um verdadeiro cristão. E como de costume, Paulo, em suas cartas, ele estabelece primeiro a sua base doutrinária, ele lança as doutrinas e depois agora ele começa a fazer a transição para um viver santo. Como aplicar essas doutrinas, que foi o que ele fez no capítulo 1 e 2, agora a vida prática da igreja. Então ele agora passa a dar orientações de um viver santo, de como colocar todas essas doutrinas em prática. É aquilo que nós chamamos de juntar a ortodoxia com a ortopraxia. Nós temos que viver, não podemos apenas ter o conhecimento, mas agora também devemos viver de acordo com todo esse conhecimento que nós obtivemos. E na semana passada, dos versos 1 ao 11, nós vimos as evidências de uma verdadeira conversão. E agora, nesses versos de 12 a 14, nós veremos a evidência de uma verdadeira santificação. Porque, como eu terminei dizendo na semana passada, o evangelho que te salvou,
ele precisa continuar te santificando. O evangelho que te tornou posicionalmente santo, ele precisa agora continuar te fazendo exteriormente santo. Lembre-se, irmãos, que nós estamos passando pelo processo da salvação, né? Aquilo que nós chamamos aí, né, desse termo de ordo salutis, significa a ordem da salvação. Então, aquele que é chamado pela pregação do evangelho, ele é convertido dos seus maus caminhos, ele é adotado como filho de Deus, ele passa pelo processo da santificação, até então, quando nós chegaremos no céu, onde lá sim nós seremos glorificados, totalmente livres da presença do pecado. Então, a não ser em casos extraordinários, como o do ladrão na cruz, eu creio que todos nós aqui bem conhecemos, né? Em que ele é chamado pelo evangelho, ele se arrepende dos seus pecados, confessa a Cristo como seu Salvador e logo em seguida ele já é levado para o paraíso, ele já é levado para a santificação. E esse é um processo que eu creio que também aconteceu com a minha irmã. Quando ela já estava muito doente, muito enferma, né? Eu e a Priscila pregamos o evangelho para ela em casa. E ela demonstrou, ela deu frutos de uma verdadeira conversão, uma verdadeira fé genuína em Jesus Cristo. Porém, poucas semanas depois, ela veio a falecer. E ela não teve tempo, então, de viver uma vida e produzir esses frutos de santificação. Mas a partir do momento em que ela creu no Senhor Jesus, que ela ouviu o chamado do Evangelho e que ela confessou o Senhor como seu Salvador, naquele momento ela foi justificada. Naquele momento ela recebeu o perdão dos seus pecados. E isso não muda. Isso é posicional, como nós aprendemos. E isso é independente das nossas obras. Mas a não ser em casos extraordinários como esses, todos aqueles a quem o Senhor chama pela pregação do Evangelho e é convertido dos seus maus caminhos, ele passa agora pelo processo de santificação. Nós estamos passando pelo processo de santificação. E esse processo quer dizer que isso deve gerar em nós frutos que comprovem essa verdadeira conversão. Deve ser frutos que comprovem e que dão evidências de uma verdadeira santificação. Inevitavelmente, vai desembocar no outro. A conversão não anda sem a santificação, ou a santificação não anda sem a conversão. Os dois caminham juntos. Mas, o que é a conversão? O que é se converter? Como nós temos ensinado para os jovens, não é? Lá na EBD, por exemplo, quando a gente pega aquele versículo, né, de 2 Crônicas 7,14, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a conversão é isso, irmãos. Eu estava andando numa direção, agora eu vou convergir, eu vou mudar de direção. Eu estava andando num caminho perverso, um caminho de trevas, um caminho mau, um caminho de desobediências. E agora eu vou deixar esse caminho, eu vou converter, eu vou me convergir desse caminho. Não tem como, irmãos, eu dizer que eu me converti se eu continuo praticando as mesmas coisas. Se eu continuo andando no mesmo caminho. Como vou dizer que isso é uma conversão se eu continuo praticando as mesmas coisas? A conversão significa eu mudar de direção. Isso é conversão. A vida cristã, irmãos, ela é marcada por um lado negativo, no sentido de eu ter que abandonar algumas coisas, de eu ter que deixar algo para trás, de eu ter que me despir, deixar as coisas para trás, e por um outro lado positivo, no sentido de agora de eu ter que acrescentar coisas novas na minha vida, de eu ter que colocar algo no lugar dessas coisas que eu tirei. E é um constante, então, despojar-se do velho homem e o revestir-se do novo homem. O despojar significa tirar. É como se eu estivesse desfazendo de algo. A linguagem que Paulo usa aqui é uma linguagem muito conhecida de todos. Ele usa aqui uma linguagem figurada no sentido de como se nós estivesse trocando de roupa. Todo dia, né, a gente chega em casa do trabalho, cansado, suado, com aquelas roupas sujas do trabalho, né, principalmente agora nesse calor absurdo que está fazendo. E o que a gente faz? A gente toma um banho e a gente tira aquela roupa suja. A gente tira aquela roupa imunda, né? A gente lança fora aquela roupa suja que a gente estava. E depois, então, o que a gente faz? A gente coloca roupas novas. A gente veste roupas novas. Então, todo mundo, né, com exceção dos adolescentes, faz isso. Né? Todo mundo chega em casa, toma um banho, troca de roupa e coloca roupa nova, não é isso? Ou seja,
Por um lado, nós devemos nos despir do velho homem, com as suas roupas imundas, com as suas práticas imundas, com a sua perversidade, e colocar roupas novas. Devemos nos vestir de roupas novas, de vestimentas que agradem, que pensem e glorifiquem as coisas do alto. Então aqui, a figura do velho homem representa a figura de Adão. Representa a nossa humanidade em Adão. Uma humanidade caída, a nossa humanidade perversa. Isso é o que quer dizer o velho homem. Então, o velho homem aqui, como eu falei, está representado na pessoa de Adão. Nós, a nossa natureza caída, a nossa natureza pecaminosa representada em Adão. E o novo homem representando a nossa nova natureza em Cristo. Então é o despir-se de Adão e o revestir-se de Cristo. E é isso que Paulo vem ordenando aos cristãos desde o início do capítulo 3. Semana passada nós vimos então Paulo falando, abandonem essas coisas. Faz parte, então, desse despojar, do despir-se dessas práticas terrenas, dessas características de um velho homem, que são características de um pagão, daquele que não glorificam a Deus. E agora também nós devemos nos revestir. Mas Paulo, eu quero relembrá-los, o que ele fala aí no versículo 5 e 8 e 9, que é o despojar daquilo que nós devemos deixar para trás, que é o que ele fala aí, Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. Mas agora, abandonem todas essas coisas: a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Ou seja, abandonar essas práticas, despir-se disso, é uma evidência de uma verdadeira conversão. Significa que eu deixei o meu mau caminho. Eu me converti desse mau caminho. E agora, Paulo passa a ordenar o oposto. Ele passa a ordenar agora daquilo que nós devemos nos revestir. E é o que ele fala no verso 12. Paulo diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, irmãos, é pegar o versículo e destrinchar ele. Quase que palavra por palavra. Porque a gente aprende muito com isso. Porque muitas vezes a gente lê algumas frases na Bíblia e a gente passa despercebido da profundidade que tem ali naquelas palavras. Então, nesse versículo, a gente pode fazer isso e a gente pode aprender bastante coisa aqui. Paulo começa dizendo então, portanto, como povo escolhido de Deus. Esse portanto, como nós já sabemos, é uma conjunção de conclusão. Ou seja, é uma conclusão de todo o pensamento que Paulo vem construindo a respeito desse despojar, desse tirar e deixar os seus maus caminhos. Uma vez então, como ele começa dizendo aí no capítulo 3, uma vez que vocês já morreram com o velho homem, uma vez que vocês já morreram com Cristo e despiram de suas roupas imundas, e ele então agora faz essa conclusão, Portanto, revistam-se dessas outras coisas. Mas logo em seguida, tá muito ruim o som aqui, cara. Ajuda, porque tá dando um eco. Por favor, aí, vê se. E logo em seguida, ele faz então uma afirmação, indicando quem nós somos. Acho que se você desligar aqui, para mim fica melhor, Felipe, os Onegai. E ele faz então uma afirmação. Ai, melhorou aqui já. Ele faz uma afirmação indicando quem nós somos. Ele fala aí, como povo escolhido de Deus. Eu não sei, irmãos, como foi a vida de vocês até aqui. Pode ser que vocês tenham algum trauma, como muitas pessoas carregam traumas na vida de serem rejeitados, talvez uma rejeição pela parte da própria família. Às vezes o seu pai amava mais o seu irmão do que você. Às vezes você traz esse trauma. Às vezes pode ser no seu trabalho, na sua escola. Às vezes, sabe, quando vai fazer aquela divisão de grupos, você nunca é o escolhido. Você, às vezes a gente vai até jogar bola, vai escolher o time, você nunca é o escolhido do time. Pode ser que às vezes você se sinta excluído com isso. Pode ser que você se sinta excluído no meio onde você vive, até mesmo na igreja. Mas o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que nós, eu e você, mesmo que sejamos rejeitados por todo mundo,
se estamos em Cristo, nós somos escolhidos de Deus. Nós somos um povo que Deus escolheu para si. O Todo-Poderoso, o Criador e Soberano de todas as coisas, Ele nos escolheu para sermos um povo santo e amado. Santo aqui, como nós já bem sabemos, significa aquele que é separado do mundo. Não é, olha o santinho, aquele que é santo, que não peca. Santo significa aquele que é separado, aquele que agora ele é povo exclusivo de Deus. Ele é propriedade exclusiva do Senhor. E agora, então, nós somos não apenas propriedade exclusiva de Deus, mas também fomos escolhidos para sermos povo santo e amado. O amor de Deus por nós, ele é eterno. O amor de Deus por nós, ele está baseado em si mesmo, na eternidade. Não em nada que nós façamos que mereça esse amor. O amor de Deus por nós, ele é eterno, não muda. E essa escolha, irmãos, é baseada exclusivamente na graça e na misericórdia de Deus por nós. A eleição divina não se baseia em mérito algum humano. Deus não nos escolheu por causa de quem nós somos ou pelo que nós fazemos. Ele não nos escolheu porque previu que nós iríamos crer nele, como defende a teologia arminiana. Os arminianos defendem que, por conta da presciência de Deus, né, que é a capacidade que Deus tem de prever o futuro, um atributo que somente o Senhor tem, então ele previu que lá no futuro Vitor iria crer no Senhor, então ele foi um eleito, ele foi um salvo escolhido por Deus. Não, a eleição de Deus, ela é baseada única e exclusivamente na sua soberania. Nós fomos escolhidos por Deus não porque nós praticamos boas obras, mas para praticarmos boas obras. Nós fomos escolhidos não porque nós éramos santos, mas para sermos santos. Essa escolha de Deus por nós, ela foi feita ainda quando nós éramos inimigos de Deus. Por isso, essa escolha de Deus está baseada única e exclusivamente na graça e na misericórdia do Senhor. Mas Deus não nos escolheu apenas para sermos santos e amados e pronto, acabou. Como se isso fosse um fim em si mesmo. Nós somos escolhidos, povo de Deus, santos e amados e pronto. Agora nós podemos viver a nossa vida porque esse é o fim, é o propósito em si mesmo. Não. Isso agora, irmãos, tem uma consequência. Isso exige de nós agora uma atitude, exige de nós algo prático que demonstre esse amor. Algo que demonstre agora que nós devemos pegar essas vestimentas que recebemos de Deus, provenientes dessa conversão, e produzir constantemente frutos, obras de santificação. Mais uma vez, eu vou repetir aqui as palavras de Lutero, que diz que a graça que salva sozinha, ela nunca permanece sozinha. Ou seja, nós somos salvos, sim, única e exclusivamente pela graça, pela misericórdia do Senhor. Mas essa graça, ela nunca permanece sozinha. Essa graça sempre vai gerar em nós frutos de santificação, frutos que comprovem essa verdadeira conversão, essa verdadeira santificação que recebemos do Senhor. Ou seja, Paulo aqui, ele deixa de falar daquilo que Deus fez por nós para começar a tratar daquilo que nós devemos fazer uns pelos outros. Ele começa agora a tratar dos nossos relacionamentos pessoais, da nossa comunhão, do nosso interagir uns com os outros. E Paulo passa a dar agora aqui uma lista de imperativos, daquilo pelo qual nós devemos nos revestir, que está aí nos versos 12 e 13. Ele diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Agora, muito interessante, irmãos, prestem bem atenção, que no cristianismo, todo o imperativo, ele está baseado num indicativo. Ou seja, todo o imperativo, tudo aquilo que a Bíblia nos ordena a fazer, que ela nos ordena a ser, ela está baseada no indicativo. E o imperativo aqui é, revistam-se. Deus está mandando, revistam-se, ele está impondo. Só que este imperativo,
ele está baseado num indicativo. E o indicativo aqui é como povo escolhido de Deus. Ou seja, Paulo está indicando o que nós somos. E através daquilo que nós somos, indicando quem nós somos, ele passa agora a falar o que nós devemos fazer como povo escolhido de Deus. Então, o imperativo, façam, revistam-se, sejam, está baseado no indicativo. Nós somos um povo de Deus, por isso nós fazemos isso. E isso torna o cristianismo diferente de todas as religiões, porque todas as outras religiões, o imperativo vem primeiro do que o indicativo. Nas outras religiões, eles dizem, façam isso para que vocês se tornem isso. Ou seja, eles falam, sejam santos para que vocês se tornem povo de Deus. Façam boas obras para que vocês sejam salvos. Entenderam? O imperativo vem depois, vem antes do indicativo. Isso é o que dizem as outras religiões. O cristianismo, ele faz o contrário. Ele baseia o imperativo no indicativo. Conseguiram entender? Então, ou seja, no cristianismo, nas outras religiões é façam para que vocês sejam. No cristianismo é porque vocês são, façam. Entenderam? Diferença do cristianismo? Isso torna o cristianismo uma religião única. Nós fazemos o que fazemos porque nós já somos. E não nós fazemos para ser. Isso que as outras religiões pregam. E esse é o mandamento aqui, revistam-se. Isso está no imperativo. Está mostrando de uma vez por todas que o cristão deve ter agora como vestimentas virtudes cristãs que evidenciam, que comprovem essa verdadeira santificação, que comprovem essa verdadeira conversão. E agora, nós então fazemos parte da família de Deus e devemos viver de maneira digna de Deus. O cristianismo, irmãos, é mais do que uma mera aceitação de doutrinas ortodoxas. As doutrinas pelas quais muitas vezes nós nos orgulhamos de ter. Porque afinal nós somos reformados, nós temos a doutrina certa, nós muitas vezes nos orgulhamos disso, não é verdade? Mas cristianismo é muito mais do que isso. O cristianismo vai muito além disso. Quando eu conheci a fé reformada, eu fiquei muito empolgado. Comecei a estudar bastante a respeito do que foi a reforma protestante, comecei a estudar muito a respeito da doutrina calvinista, dos 5 pontos do calvinismo, os sínodos de Dort, fiquei muito empolgado com isso. Eu comecei a ler bastantes livros que falavam a respeito da doutrina reformada, que falavam a respeito da soteriologia calvinista, e eu comecei a ler um livro, que é esse livro aí que chama Cartas a um Jovem Calvinista. E eu pensei que esse livro seria mais um livro que falasse sobre as doutrinas calvinistas, que tratasse a respeito dos 5 pontos do calvinismo. Mas, para minha surpresa, não era disso que o livro tratava. O livro, ele fala a respeito de cartas que são trocadas entre um jovem pastor calvinista e o seu mentor. E durante ali, essa troca de carta, eles conversam sobre a vida. E o seu mentor dá várias orientações para esse jovem de como ele deveria desenvolver a sua vida à luz de todo o conhecimento, de toda a doutrina que ele havia conhecido. Esse livro, irmão, foi muito importante para mim, porque eu entendi que o cristianismo, que o calvinismo, ele é muito mais do que doutrina. É nós termos uma compreensão correta de Deus. É nós termos uma compreensão correta de nós para com os outros. É nós termos uma cosmovisão bíblica e centrada no Evangelho sobre todas as áreas da nossa vida. É como eu aplico todo o meu conhecimento, toda a doutrina que eu recebi na minha vida diária, nos meus afazeres, no meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, no meu trabalho, no colégio. É isso que trata o cristianismo. O cristianismo é muito mais do que só conhecer doutrinas. O cristianismo é ter uma cosmovisão bíblica aplicada a todas as áreas da nossa vida. E esse livro foi muito importante, eu indico. Quem quiser ler, eu tenho, posso emprestar depois. O cristianismo, irmãos, é comunidade. O cristianismo é viver juntos. Por isso, não existe esse negócio de desigrejados. Não existe esse negócio de falar, eu sou crente, mas eu não vou na igreja. Eu sou crente, mas eu fico em casa vendo culto pela internet. Porque eu sou a igreja. Muitos dizem, né? Não, irmãos, ninguém é a igreja. Nós somos a igreja. Ninguém sozinho é a igreja. O Senhor nos chamou para vivermos em comunidade. Nós vivemos em comunidade e só assim nós somos a igreja do Senhor.
E em contraste, então, com os pecados listados lá nesses versículos 5, 8, 9, que eu li para vocês, né, que fala a respeito de pecados sexuais, pecados morais, né, o pecado da língua. Agora aqui, Paulo vai oferecer uma lista de virtudes, né, que devem fazer parte da vida cristã, que é uma profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão e amor. E isso só pode ser exercido, isso só pode ser vivido quando a gente vive em comunidade. Não tem como eu exercer tudo isso vivendo isolado, vivendo sozinho. Tudo isso, toda essa lista de virtudes que nós devemos ter e nos revestir disso, só é possível ser vivido em comunidade. O que Paulo falou até então, nesses versículos anteriores, é a minha luta comigo mesmo. É a minha luta com os meus pecados. Daquilo que eu devo deixar, daquilo que eu devo fazer morrer dentro de mim. Mas agora, Paulo, aqui nesses versículos 12 e 14, ele passa a falar de um relacionamento uns para com os outros. Como eu me relaciono com meu irmão. Como eu vivo a minha vida em comunidade. Então, em primeiro lugar, ele diz aí, revistam-se, né? De como, agora passa a dar essa lista de uma vida em comunidade. Então, ele diz, revistam-se, em primeiro lugar, profunda compaixão. Profunda compaixão, irmão, significa um interesse genuíno pela necessidade do outro. Significa eu chegar para você e dizer, meu irmão, eu me compadeço da sua dor, eu me compadeço do seu sofrimento, nós estamos juntos, eu estou aqui com você. Significa eu estar junto com meu irmão e sofrer com ele, e me alegrar com ele. Isso é ter uma profunda compaixão. Nós podemos ilustrar isso, né, como aquela passagem do bom samaritano, que cuidou ali daquele homem que estava à beira do caminho ferido. Ele cuidou dele, ele teve compaixão daquele homem, ele levou ele para uma hospedagem, ele curou as suas feridas, ele dispôs dos seus recursos financeiros para ajudar aquele homem. Isso é ter profunda compaixão. Em segundo lugar, ele diz, revistam-se, né, de bondade. Ser bom, irmão, significa ser benevolente para com os outros, assim como Deus tem sido para conosco. É ter um espírito amigável e ajudador, que procura suprir as necessidades dos outros mediante atos generosos, mediante, né, uma oferta, mediante uma oração, mediante simplesmente falar, irmãos, eu te empresto o meu ouvido. Isso é ser bondoso para com seu irmão. É não retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem. Lembrem-se da história de José. Como que Deus transformou toda aquela história em bem. O próprio José diz, né, que quando ele teve ali aquela oportunidade de retribuir o mal para seus irmãos, o que ele fez? Ele retribuiu com o bem. E ele disse que os irmãos, né, ele falou assim, bem tentaste o mal contra mim, mas o Senhor, Deus, o tornou para o bem. E ele pôde, então, retribuir o mal que os seus irmãos fizeram contra ele de uma forma benevolente. Terceiro, revistam-se de humildade. Algo muito interessante, irmão, sobre essa palavra humildade, a palavra no original, no grego, eu não vou nem arriscar aqui a pronúncia, mas que para nós aqui é traduzido, né, como humildade, é uma virtude que ela foi introduzida no mundo pelo cristianismo. Antigamente, humildade não era visto com bons olhos. Humildade era visto pela sociedade e era considerado como uma fraqueza. Era considerado como alguém que é fraco, alguém desprezível. Mas, para nós, é uma virtude. Era tratada, então, né, antigamente, com desprezo, não considerada como uma virtude ou algo bom. Ser humilde, irmãos, é ter um conceito não elevado de si mesmo. Como diz lá em Romanos 12, 3, diz assim, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ser humilde, então, é ter uma correta compreensão de si mesmo. É você não se elevar de forma orgulhosa, de forma soberba, mas também não ficar se depreciando, não ficar, ai, coitadinho de mim, ai, eu sou tão fraco, né? Ai, que dó de mim. Porque isso não é humildade, irmãos. Isso é, na verdade, uma falsa humildade.
Então, humildade é ter uma correta compreensão de si mesmo, diante de Deus e diante dos outros. Humildade é honrar os outros acima de si mesmo. Filipenses 2, 3 e 4 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, uma pessoa humilde, ela está sempre pronta a reconhecer o valor do outro, a honrar mais o outro do que a si mesmo. Ele está pronto a reconhecer também os seus próprios erros, pronta a receber uma admoestação piedosa que vem para o seu crescimento. Uma pessoa humilde vai receber isso com humildade. Em quarto lugar, mansidão. Mansidão, irmãos, também não é sinônimo daquela pessoa calma, aquela pessoa tranquila, né, aquela pessoa quietinha. Isso não quer dizer que simplesmente é uma pessoa mansa. Mansidão, significado, o sentido de mansidão é poder sobre controle. Antigamente, os sábios diziam que mansidão era uma palavra usada para descrever vento que diminui calor, o remédio que curava uma enfermidade ou o cavalo que era domesticado. Porque todos esses implicam poder. O vento pode se tornar numa terrível tempestade, um terrível furacão. O remédio, se for numa dose muito alta, pode levar a óbito. E um cavalo simplesmente pode se soltar das suas cordas e ir embora. Mas todo esse poder está sob controle. Tudo isso está sob domínio. A pessoa mansa, ela não precisa perder as estribeiras, ela não precisa se irritar, ela tem tudo sob controle. Uma pessoa mansa, ela conserva o domínio próprio. Ela é guiada por Deus. Porque às vezes a pessoa diz assim, né? Ah, mas esse é o meu jeito, né? É a minha personalidade, eu sou assim mesmo. Não, a pessoa mansa, ela tem o domínio próprio. Ela está guiada por Deus. A pessoa humilde, ela tem a capacidade mansa e humilde, ela tem a capacidade de manter a sua personalidade sujeita a Deus. Está sempre disposta a ceder os seus direitos, a sofrer o dano, a levar o prejuízo, em vez de causar prejuízo, em vez de causar danos. Moisés foi um dos homens mais vigorosos que nós encontramos descritos na Bíblia, o maior líder do povo de Israel, que tirou o povo, né, do poderoso império egípcio e é considerado o homem mais manso da terra. Lá em Números 12, 13 diz assim: Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. O nosso próprio Senhor Jesus, que foi o homem perfeito sobre a terra, a palavra de Deus diz que ele foi manso e humilde de coração. Em Mateus 11, 29 diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Em quinto lugar, revistam-se de paciência, ou em algumas outras traduções tem escrito aí longanimidade. Paciência, irmãos, é a capacidade de lidar com situações difíceis. É a situação que muitas vezes foge do nosso controle, mas nós estamos confiando em Deus. Nós confiamos naquele que não perde o controle, que tem todo sobre o seu poder, sobre a sua mão. E nós, então, somos pacientes. Nós esperamos, porque aquilo foge do nosso controle. Aquela situação difícil foge das nossas condições, mas ela está na condição, nós colocamos, né, a nossa confiança em Deus, porque Ele tem a condição de mudar aquela situação. Então, paciência é a capacidade de você lidar com situações difíceis. Agora, longanimidade é a capacidade de lidar com pessoas difíceis. É ter paciência com o próximo. Porque existem pessoas difíceis. Existem aquelas pessoas que são mais difíceis de lidar. Então é aquele famoso respira fundo, conta até 10, né? Longanimidade, é isso que significa. É suportar as ofensas, né? É sofrer os maus tratos, é não se irar contra seu irmão, mas tratá-lo com amor. Crisóstomo, que foi um dos mais eloquentes pregadores dentre os pais da igreja, ele definiu longanimidade como um espírito que poderia vingar-se, caso quisesse, mas ele recusa a fazer isso. Essa virtude cristã, ela é totalmente
o oposto daquilo que se pensava na Grécia. Para Aristóteles, que foi um filósofo da Grécia Antiga, a maior virtude de um ser humano era não tolerar nenhum tipo de acusação, era não tolerar nenhum tipo de insulto ou injúria. É aquela pessoa que diz assim, eu não levo desaforo para casa não. Para os gregos, essa era a pessoa correta, essa era a pessoa a mais virtuosa de todos. É aquela, então, a longanimidade, para o cristão, ela é o contrário disso. Para o grego, significa vingar-se, significa não levar aquele desaforo para casa. Mas para o cristão é o contrário, significa renunciar, significa não ceder à vingança, não ceder aos maus tratos, mas tratar aquela pessoa com amor, com paciência. Isso é ter longanimidade. Em sexto lugar, suportem-se uns aos outros. Eu adoro aquela analogia, do David Murk, que ele diz que nós somos como um bando de porcos espinhos. Nós somos, todos nós aqui, como porcos espinhos, com os nossos espinhos bem espetados e bem afiados. E nós, então, sempre estamos espetando uns aos outros. Mas nós devemos ter paciência, nós devemos suportar uns aos outros. Nós devemos, então, suportar os espinhos uns dos outros. Existem, pessoas que têm os espinhos maiores do que os outros, que às vezes são mais difíceis, Como disse, o Augusto Nicodemos, que existem pessoas que são de alta manutenção, mas nós devemos suportar, porque nós também temos os nossos espinhos e nós temos que entender que as outras pessoas também podem ser machucadas com eles. Mas nós devemos, então, suportar uns aos outros. Nós devemos aprender a suportar. E suportar, irmãos, não quer dizer apenas tolerar. Não quer dizer você olhar para o irmão e falar assim, tem que amar mesmo, Já que eu tenho que suportar esse irmão aí, eu vou suportar, Não. Suportar significa literalmente servir como um suporte. Significa servir como um apoio. É quando uma pessoa cai e você estende a mão para ela, ajuda aquela pessoa a se levantar, coloca ela sobre os seus ombros e ajuda ela a caminhar. Isso é suportar o próximo. Isso é suportar as dificuldades. Isso é servir de apoio ao seu irmão. Nós devemos, então, suportar as falhas uns dos outros como povo escolhido de Deus. Essa é uma evidência, uma verdadeira santificação. Meus irmãos, em sétimo lugar, Paulo diz aqui perdão. E se Paulo está dizendo isso, se a Bíblia está nos dizendo que nós devemos nos revestir de perdão, é porque mesmo dentro da igreja, pessoas vão pecar contra nós. Mesmo dentro da comunidade dos santos, muitas vezes as pessoas nos decepcionam. Nós decepcionamos as pessoas. E, com certeza, é muito mais fácil falar, muito mais fácil pregar, escrever, falar qualquer coisa sobre o perdão do que realmente perdoar. É muito difícil, realmente, quando o irmão pisa no seu calo, você tem que perdoá-lo. Então, é muito fácil falar. O desafio, realmente, é perdoar aquele que nos ofende. Mas perdão, irmãos, é algo que nos é imposto. Lembrem-se, é um imperativo. Está dizendo, revistam-se do perdão. É uma ordenança, um imperativo como uma evidência dessa verdadeira santificação. O perdão é algo que independe do outro. Mesmo que o meu ofensor nunca se mostre arrependido, que ele nunca mostre que se arrependeu e vem me pedir perdão, isso não depende dele, depende de mim. Eu decido perdoar. O perdão é algo que parte de mim. Mesmo assim, eu perdoo, é algo que deve partir de mim. Mesmo se o meu ofensor nunca se arrepender daquilo. Mas por que nós devemos fazer isso? Por quê? Porque é assim que Deus fez conosco. Deus perdoou os nossos pecados, mesmo quando nós ainda éramos seus inimigos. Nenhum de nós aqui se arrependeu primeiro e depois veio buscar a Deus. Não, irmãos. Todos nós estávamos desviados. Todos nós estávamos pecando contra Deus. Mesmo assim, Deus perdoou os nossos pecados. Ele nos chamou. Então, agora também nós devemos perdoar o pecado dos meus irmãos. Assim, eu também devo perdoar, mesmo que meu ofensor nunca venha me pedir perdão. Mas aí você diz, mas eu não consigo. A ofensa dele foi grave demais. Eu não consigo perdoar. Então, você está dizendo que o seu padrão de justiça é maior do que o de Deus? Você está dizendo que Deus foi capaz de te perdoar, mas você não é capaz de perdoar o seu irmão? Já se olhou no espelho, irmãos? Quando a gente olha para o nosso relacionamento com Deus, Deus foi capaz de nos perdoar.
e agora, por conta, às vezes, de um orgulho, a gente não é capaz de perdoar o nosso irmão. Mas aí você pode dizer também, mas ele já pecou, já fez isso várias vezes, já é a 10ª vez que eu perdoo meu irmão. Mais uma vez, você já se olhou no espelho? Já parou para refletir sobre o seu relacionamento com Deus? Quantas vezes a gente peca e ofende a Deus nos mesmos erros, de novo, e continua fazendo os mesmos pecados, cometendo os mesmos insultos contra Deus? Deus sempre está disposto a nos perdoar. Ele sempre está disposto a não levar em conta o nosso pecado, se nós nos arrependemos de coração e buscamos. Como Jesus disse a Pedro, quando perguntou a ele quantas vezes eu deveria perdoar o meu irmão que me ofendeu, e Jesus respondeu a ele 70 vezes 7. Não quer dizer que você tem que pegar uma calculadora e ver o resultado que isso vai dar, e quando o seu irmão pecar contra você, você vai ali anotando, e quando chegar nesse número lá, você fala, pronto, agora já deu. Não perdoou mais, já chegou aqui 70 vezes 7, pronto, acabou. Não é isso. Isso está querendo dizer que o perdão não tem limites. Nós devemos estar sempre dispostos a perdoar o nosso irmão. Então, sendo assim, irmãos, jamais podemos negar, jamais podemos deixar de oferecer um perdão ao nosso irmão, pois o perdão que nós recebemos de Deus é sempre maior do que aquilo que nós conseguimos ofertar, daquilo que nós conseguimos oferecer. Agora, meus irmãos, se você, assim como eu, olha para tudo isso aqui e diz, ai de mim, miserável homem que sou. Porque como é difícil cumprir tudo isso que Paulo está nos orientando aqui. Como é difícil, irmão, porque realmente não é fácil. Porque não significa fazer isso aqui de qualquer forma. Não é dizer, eu perdoo, mas não esqueci. Eu perdoo, mas eu não quero mais ter comunhão com você. Ou fingir ter uma humildade, ou qualquer outros dessas virtudes que ele disse aqui. É algo pleno, é algo que deve ser vivido de forma plena. Então a gente olha para isso e fala assim, meu Deus do céu, como eu posso viver isso? Ai de mim, miserável pecador. Como eu posso fazer isso, irmãos? Se eu fico em casa vendo o culto apenas pela internet, como eu posso exercer isso na vida do meu irmão se eu não tenho comunhão uns com os outros? Mas tudo isso que Paulo está falando aqui, irmão, só é possível se vivido em comunidade, em comunhão com meu irmão. Mas realmente, como eu falei, não é fácil. Não é fácil. Nós precisamos orar e pedir ao Espírito Santo que nos capacite a nos revestirmos de todas essas virtudes. Porque o padrão que é exigido de Paulo aqui, ele é muito alto. Paulo ele diz assim no final do versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Olha o padrão que Paulo está colocando aqui. Não é perdoem como eu tenho perdoado, ou como o outro ali perdoou fulano. Não, é perdoem como o Senhor lhes perdoou. Devemos perdoar, irmãos, porque nós fomos perdoados. A igreja é uma comunidade dos perdoados. Nós devemos, então, perdoar os nossos irmãos. Versículo 14. Terminarmos. Diz assim, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Acima de tudo que Paulo diz aqui, ele pode nos dar a ideia de que o amor é o mais importante de todas essas virtudes. O amor é a virtude mais importante do cristão. O amor é a característica mais importante que um cristão deve ter. Como o próprio Paulo diz naquele famoso texto lá de 1 Coríntios 13, em que ele diz assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Aqui nesse contexto, nesse texto de Coríntios, Paulo ele está usando aquilo que nós chamamos de hipérbole. Hipérbole é uma figura de linguagem que é caracterizada pelo exagero. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que, mesmo que fosse possível eu falar a língua dos anjos, mesmo que fosse possível eu ter uma fé que move montanhas, mesmo que fosse possível eu ter todo o conhecimento, todo o mistério do mundo, ou seja, ele está falando de coisas que são humanamente impossíveis de obter, mas mesmo que se eu tivesse a capacidade de obter tudo isso,
Se eu não tivesse o amor, nada seria, nada disso importaria, tudo seria em vão. O amor, então, irmãos, é o elo perfeito. O amor é o que une todas essas virtudes, é a maior característica, a maior virtude de um cristão. Como nessa analogia que nós estamos fazendo aqui do trocar de roupa, do revestir-se de todas essas virtudes, o amor é como se fosse esse cinto que une e mantém todas bem unidas, todas essas virtudes bem encaixadas na vida do cristão. Sem o amor, nada disso seria. Ou uma outra analogia, é como se todas essas virtudes que nós estamos falando aqui, né, dessa lista que Paulo nos deu, de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão, é como se fossem engrenagens de uma vida cristã. E essas engrenagens, elas se encaixam uma na outra. E o amor é como se fosse o óleo lubrificante que faz com que todas essas engrenagens, todas essas virtudes caminhem de forma suave, que faz com que tudo isso se encaixe de forma perfeita. O amor, então, é esse elo perfeito. Por isso nós devemos ter o amor acima de todas as coisas, como Paulo disse aqui. E para concluirmos, irmãos, que nós possamos então orar a Deus, suplicando a Ele que nos capacite a vivermos de uma forma digna do Evangelho, de modo digno desse chamado para uma nova vida. Que nós possamos viver de um modo digno a sermos chamado povo santo e amado de Deus. Que possamos em todo o tempo estarmos evidenciando uma verdadeira santificação. Algo que as pessoas possam olhar para nós e dizer que realmente nós somos esse povo escolhido, amado do Senhor. Mas como eu falei, irmãos, isso aqui não é uma tarefa fácil. Não é fácil. É muito difícil. Mas a esperança que nós temos lendo esse texto é que nós não precisamos nos desesperar. Porque se Paulo está dizendo isso aqui, se Paulo está dando essa ordem, é porque isso é possível. Mas só é possível se nós estivermos unidos a Cristo. Só é possível se nós dependermos totalmente do Espírito Santo. Como eu falei, é algo difícil, então nós não vamos conseguir pelas nossas forças. Nós não vamos conseguir suportar um irmão quando ele pisar no nosso calo, nos ofender. Se for por nós mesmos, nós nunca conseguiríamos fazer isso. Mas, pelo elo perfeito do amor, entendo na mente que assim como eu fui perdoado, assim como Deus me amou, eu devo agora também refletir isso na minha vida em comunidade. Então, sendo assim, isso é possível. Nós podemos viver de uma forma digna do Evangelho, digno de Deus, digno de sermos chamados povo santo e amado do Senhor, se nós colocarmos a nossa dependência no Espírito Santo, pedindo para Ele que nos capacite a viver essa vida, uma nova vida que glorifique ao Senhor. Somente o Espírito Santo irá nos capacitar a vivermos essa vida, irmão. No momento em que o irmão pisar no seu calo, você precisa perdoá-lo. No momento em que você precisa demonstrar mansidão, no momento em que você precisa demonstrar ser humilde, tudo isso só será possível através do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez.